Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Essa é uma afirmativa de Mahatma Gandhi. O Sermão da Montanha é integralmente espiritual. Não é uma teoria que o homem deva crer, mas uma realidade que ele deve ser. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta o estudo de 2 itens do Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Kardec conclui que, por essas 2 máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei moral. E condena, por conseguinte, a violência e a cólera. Então a gente vê que a união dessas 2 bem-aventuranças num mesmo capítulo faz todo sentido. Por quê? Elas 2 estão interligadas. Uma fala da não violência, a outra fala do cultivo da paz. Para que tenhamos a paz, precisamos da não violência, da mansuetude. No livro O Sermão do Monte, que nós já comentamos em lições anteriores, seu autor, Huberto Roden, traz profundas reflexões a respeito dessas 2 bem-aventuranças. Ele faz um estudo de todas as bem-aventuranças, mas dessas 2 que nós vamos aproveitar aqui para o estudo nosso de hoje. Então, nós vamos apresentar algumas ponderações extraídas dessas reflexões que Huberto faz nesse livro, O Sermão da Montanha. Primeiramente, então, vamos ver a respeito de bem-aventurados os mansos. A mansidão é indício infalível da verdadeira autorrealização, ou seja, do nosso crescimento espiritual. O homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso. Mas em que consiste a mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência, tanto física quanto mental, e sua substituição pela força do espírito. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguirem os seus fins, os seus intentos. Os irracionais só conhecem violência material. Mas o homem, depois de intelectualizado, descobriu outro tipo de violência muito mais eficiente, que é a violência mental. Violência essa que tem muitos nomes entre os homens. Uns lhe chamam astúcia, outros sagacidade, outros ainda política, diplomacia, exploração, etc. No fundo, porém, é invariavelmente o mesmo. São certos argumentos analíticos de que a inteligência se serve para conseguir os seus fins, próprios da personalidade do ego, ou seja, próprios do egoísmo.
E nós já aprendemos com a doutrina espírita que o egoísmo mais o orgulho são as maiores chagas da humanidade. Egoísmo e orgulho. Quando o homem avança no caminho da sua evolução superior, compreende que toda violência física e mental é sinal de fraqueza. Vou repetir. Toda violência física e mental é sinal de fraqueza. Quando o homem descobre em si as potências divinas, desiste definitivamente de toda e qualquer espécie de violência física e mental. Seu verdadeiro ser não pode ser realizado por nenhuma espécie de violência, que é do mundo das quantidades, mas tão somente pela mansidão, que é o característico do mundo da qualidade, do qual faz parte integrante o nosso ser, ou seja, o espírito, né? Nós, espíritos imortais. Uma vez descoberta em si essa força suprema, repugna ao homem recorrer a qualquer força inferior, já que a suprema força do universo está a seu dispor. O homem autorrealizado descobriu a essência de si mesmo e de todas as coisas. Essência essa que é imaterial, e por isso não mais o interessam as aparências periféricas, ou seja, as coisas do mundo material passam a não ter aquele enorme valor que lhe era atribuído. Ele é silenciosamente poderoso, quando outros são ruidosamente fracos, embora se tenham em conta de fortes. Vou até repetir a expressão que eu acho ela muito interessante. Ele é o homem, né, então, que descobriu sua força suprema, é silenciosamente poderoso, quando outros são ruidosamente fracos, embora se achem fortes. Esse homem sabe por experiência própria que todas as coisas são dadas de acréscimo àquele que em primeiro lugar busca o reino de Deus e sua justiça. Isto ele não crê, isto ele sabe, porque vive cada dia essa grande verdade. Isto é muito interessante, né? Essa diferença entre crer e saber, ter convicção. Por isto, não há para o homem manso de coração motivo algum para recorrer à fraqueza da violência brutal, quando ele possui a força da suavidade e benevolência espiritual. À primeira vista, pode causar estranheza nessa bem-aventurança a promessa de que os mansos possuirão a terra. Todavia, ela se harmoniza com as palavras dos livros sacros de que um dia o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra, porque na plenitude dos tempos haverá um novo céu e uma nova terra. Né? Conforme a terra vai progredindo na escala evolutiva. A humanidade imperfeita que agora habita esta terra, com suas vibrações baixas e pesadas, terá de passar por muitos estágios de evolução e, após longas experiências e sofrimentos, estará em condições adequadas para habitar esta terra, transformada
em um habitáculo de seres puros. Isso também já aprendemos com a doutrina espírita, que os mundos também passam por transformações, os mundos também progridem, né? E a Terra também está cumprindo as suas fases evolutivas. Também a doutrina nos informa, a espiritualidade nos informa, como sabemos, que a Terra já adentrou uma fase de transformação, pela qual passará de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. Esses homens puros serão mansos, isto é, não violentos. Nada farão por meio da força bruta, tudo farão com força espiritual. O espírito da força será substituído pela força do espírito. Parece um simples jogo de palavra, mas faz toda a diferença, né? Vamos repetir. O espírito da força bruta, será substituído pela força do espírito, pela mansuetude nas atitudes. E os que, já agora, assumirem essa atitude de não violência, serão os legítimos herdeiros e possuidores desta terra, da qual já estão tomando posse na vida presente. Isso também sabemos que, embora este planeta não seja de grandes felicidades, mas quem aqui habita, desde que busque o caminho correto, o caminho do bem, o caminho do esforço para a transformação, já pode desfrutar de uma felicidade relativa. O espírito da força realiza uma posse temporária, ou seja, o espírito da força representando então a violência, né, o violento, realiza uma posse temporária, efêmera, como aliás mostra a história da humanidade, ao passo que a força do espírito realiza uma posse permanente e durável. Onde estão as conquistas violentas de Alexandre Magno, Júlio César, Gengis Khan, de Napoleão, de Hitler, de Mussolini e de outros adeptos da força bruta? Entretanto, as conquistas feitas pela irresistível suavidade do espírito da mansidão e do amor, como as de Jesus Cristo, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e outros, continuam em milhares, em milhões de almas humanas. As coisas violentas não duram, as coisas suaves têm duração garantida, embora a sua atuação inicial seja quase sempre lenta e quase imperceptível. Exemplificando, isso está no livro. Uma bomba atômica destrói uma cidade inteira em poucos segundos, ao passo que uma semente viva leva séculos inteiros para construir uma árvore no seio da floresta. De resto, mesmo agora, não é exato que os violentos, física ou mentalmente, possuam a terra, como parece à primeira vista. É justamente, parece que os maus é que prosperam, né? Possuir não é agarrar, segurar, isolar violentamente um objeto. Esse modo de possuir é totalmente ilusório e meramente aparente, como tudo que é violento e compulsório. Quem não possui o coração, a alma, a simpatia, o amor de uma pessoa,
não possui esse ser, ainda que o abrace, o coloque em sua casa e o encerre em uma cadeia. Isso não é possuir. Lembremos, ninguém imita a vida de um homem que não lhe seja simpático. A gente busca os bons exemplos. Simpatia, porém, é uma emanação da verdade e do amor. É fato multimilenar que os homens que mais realizam em si a força do espírito do que o espírito da força são credores do amor, da simpatia e entusiástica dedicação dos melhores dentre os filhos dos homens, ou seja, são aquelas criaturas que são queridas, que são adoradas. A sabedoria cósmica que proclama a posse do mundo e dos homens pela suavidade do amor e da benevolência, pela não violência e não agressividade, é privilégio de poucos homens da atual geração. Os violentos ainda predominam entre nós e têm-se em conta de senhores da terra, mas o seu domínio é fictício e ilusório. Os poucos mansos que existem são mais possuidores da terra do que os numerosos violentos, os insolentes, os impertinentes, os tiranos, os ditadores. Disso também já sabemos e sentimos no nosso dia a dia, que ainda a Terra, por ser um planeta de expiações e provas, o mal ainda predomina, mas que isso é só uma fase. Haverá a transformação que já se iniciou, segundo a espiritualidade, segundo mensagens que tem, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte das instruções dos Espíritos. Não é fácil ao homem comum atingir os pináculos da suprema racionalidade pela ladeira íngreme da metafísica, e poucos conseguem escalar o Himalaia, entre aspas, por esse lado. Mas é fácil ascender ao mais alto Everest da suprema racionalidade pelo caminho do amor. Amar incondicionalmente é o caminho mais curto e rápido às alturas da compreensão integral e universal. Lembremos aqui justamente do ensinamento de Jesus, quando perguntado qual era o maior mandamento, justamente nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o caminho mais curto para que realmente nos elevemos até o reino do Senhor. A seguir, nós vamos ver as reflexões a respeito de bem-aventurados os pacificadores. Até aqui nós vimos a respeito dos mansos, ou seja, da não violência, e agora dos pacificadores. Humberto utiliza justamente a palavra pacificadores ao invés de pacíficos, porque ele defende que essa é a tradução mais correta, uma questão de raiz da palavra. E diz que pacificador é aquele que faz a paz, é um fazedor de paz, um homem que possui em si a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz
no meio de qualquer campo de batalha. Quem é, pois, verdadeiro pacificador? Não é, em primeiro lugar, aquele que restabelece a paz entre pessoas ou grupos litigantes, mas sim aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Vou repetir. Pacificador é aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de si mesmo. Ninguém pode ser verdadeiro pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. A pior das discórdias, a mais trágica das guerras, é o conflito que o homem traz dentro de si mesmo, o conflito entre o ego físico-mental da sua personalidade e o eu espiritual da sua divina individualidade. Então, sempre que falamos na individualidade, estamos falando do espírito imortal, porque sabemos que somos criados simples e ignorantes e vamos fazer toda uma trajetória evolutiva. Por isso, diz-se que a vida do espírito é uma única. Criou, foi criado, estará sempre existindo. Ao passo que a personalidade é aquela figura que vamos apresentar como pessoas em cada reencarnação. Né? Então, cada reencarnação, nós assumimos personalidade para aquela determinada reencarnação. Né? Ao passo que a individualidade é a vida do espírito, que é contínua. Né? Se não houvesse conflito interior, não haveria conflitos exteriores na família, na sociedade, nas nações, entre povos. Todos os conflitos externos são filhos de algum conflito interno não devidamente pacificado. Por isso, é absurdo querer abolir as guerras ou revoluções de fora, as discórdias domésticas no lar ou no campo de batalha, enquanto o homem não abolir primeiro o conflito dentro da sua própria pessoa. O grande tratado de paz tem de ser assinado no foro íntimo do eu individual, ou seja, do espírito, antes de poder ser ratificado no foro externo das relações sociais. Nunca haverá Nações Unidas, nunca haverá sociedade ou família unida enquanto não houver indivíduo unido. Pode, quando muito, haver um precário armistício, que quer dizer repouso de armas, mas não uma paz sólida e duradoura enquanto o indivíduo estiver em guerra consigo mesmo. Que é um armistício, se não uma trégua, maior ou menor, entre duas guerras? Paz social, segura e estável, supõe paz individual, firme e sólida. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, disse o Mestre. Não a dou assim como o mundo a dá. Dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós, e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais vos tire a vossa alegria.
É este o grande tratado de paz no santuário da alma. Não é um armistício precário, de cuja estabilidade se deva temer a cada momento, mas uma paz firme e indestrutível, plena de alegria e felicidade, porque alicerçada sobre a verdade libertadora. Achei interessante essa menção, né, que a paz no santuário da alma não é um armistício precário de cuja estabilidade se deva temer a cada momento. Como a gente vê, não só na história da humanidade, mas nos dias atuais, né? Com toda essa dificuldade trazida pela pandemia no mundo todo, nós estamos vendo aí as nações se degladiando, lá no Oriente Médio, Israel, Palestina, travando conflitos bélicos, tirando vidas um dos outros. Então, essa paz que ainda, ou alguns momentos de paz que a gente tem na Terra, não são duradouros, porque principalmente criaturas que têm a incumbência de governar países ainda trazem conflitos dentro de si mesmos e transferem isso nas suas atitudes de administração daquela nação, infelizmente. Não é? Sabemos que isso um dia terá que cessar pelo progresso, né? Pela lei de progresso, mas ainda com certeza teremos um caminho árduo para ser seguido, para chegarmos até lá. Essa paz segura e duradoura, porém, só pode existir no homem que ultrapassou todos os erros e todas as ilusões do velho ego e se identificou com a verdade do novo eu, o homem que descobriu em si o Cristo e o fez triunfar sobre sua vida. Ou seja, as transformações morais que todos nós devemos nos esforçar para realizá-las. Esta bem-aventurança é, pois, a apoteose da autorrealização, porque o homem que realiza o seu elemento divino, o seu Cristo interno, entra em um mundo de firmeza e paz, que se revela constantemente em forma de alegria e felicidade, e se concretiza em benevolência e vontade de servir. Vamos lembrar aqui da bandeira do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação, né? Vontade de servir. O homem que encontrou Deus é, naturalmente, bom e benévolo com todos os homens e com os demais seres da natureza. Então, veja que detalhe, não é só do homem para o homem, mas a benevolência também para com os demais seres da natureza, que é justamente essa conscientização que a humanidade terrestre está adquirindo de justamente cuidar de todos os elementos da natureza, né? Porque esta é a nossa casa e nós não podemos destruí-la, porque senão vamos viver aonde? Né? É como se diz, nós não temos um planeta B, é só este daqui, nós precisamos cuidar dele, né? Cuidar de todos os seres da natureza. A felicidade interna tem a irresistível tendência de transbordar em benevolência externa e em uma espontânea vontade de servir. Quando o homem é mau com os outros, é porque não tem paz interior.
e sente a necessidade de descarregar o excesso da sua infelicidade em alguém ou em alguma coisa. E os objetos mais próximos servem de para-raios para essa tensão do homem infeliz. Propriamente deveria esse homem ser áspero consigo mesmo, o principal culpado. Mas como o egoísmo não lhe permite semelhante sinceridade, são os inocentes, ou os menos culpados, não raro até coisas e animais domésticos, alvo dessa irritação do homem intimamente desarmonizado consigo mesmo. Então é aquela história, né? Um vai chutando o outro até que o último chuta até o cachorro ou quebra as coisas em casa, justamente por causa do conflito íntimo, né? Porque paz é ausência de conflito. Quando o homem tolera a si mesmo, graças a uma profunda paz de consciência, todas as coisas e pessoas do mundo são toleráveis. Mas quando o homem, de consciência insatisfeita, não se tolera a si mesmo, nada lhe é tolerável. O remédio não está em mudar os objetos, mas em corrigir o sujeito. Isto, porém, supõe uma sinceridade muito difícil e rara, e diríamos, e muito esforço, né? Porque aquilo que Jesus nos recomendou, vigiai e orai, a vigilância não é em relação aos outros. A vigilância é em relação a nós mesmos, às nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? É em relação a isso que devemos ser vigilantes, justamente para nos corrigirmos. Mas como a lição diz aqui, é necessário muita sinceridade, né? Para que nós admitamos as nossas fraquezas, admitamos os nossos erros e busquemos corrigi-los. A verdadeira paz é um carisma divino, uma graça, uma dádiva de Deus, que é dada a todo homem que se torna receptivo para receber esse tesouro. A verdadeira paz não pode ser manufaturada, ou seja, construída pelo ego humano, porque esse ego é o autor de todas as discórdias que existem sobre a face da Terra. Aquilo que falamos há pouco, né? O egoísmo junto com o orgulho é justamente uma chaga, a maior chaga da humanidade. A paz de que fala o Divino Mestre e que ele prometeu a seus discípulos não é algo inerte e passivo, como a não resistência de uma ovelha em face do lobo. Não. A verdadeira paz é algo essencialmente ativo e dinâmico. Quem tem firme consciência de possuir a plenitude do ser, pode facilmente renunciar à abundância do ter. Quanto maior é o ser de uma pessoa, menor é o seu desejo de ter. E como toda a falta de paz nasce do desejo do ter, e ter cada vez mais, é lógico que o homem que reduziu ao mínimo o seu desejo de ter não tem motivo para perder a paz. Justamente, não atribuir às coisas materiais mais valor do que elas têm. Elas têm um valor relativo, né? E
Então, justamente, não buscar o acúmulo da riqueza material, mas ao contrário, justamente buscarmos a riqueza espiritual, o acúmulo de virtudes. Esse sim, o tesouro que a traça não rói, o ladrão não rouba, nas palavras de Jesus. A paz é, pois, um atributo do ser, é algo qualitativo. O homem que tem plena consciência disso não tem motivo para brigar ou declarar guerra a alguém por causa dos bens materiais que desunem os homens. Mesmo que os outros o tratem com injustiça por causa dos bens materiais, o homem espiritual sabe que todo esse mundo quantitativo do ter é pura ilusão. Por isso, em vez de brigar por causa da capa que alguém lhe roubou, esse milionário do ser oferece tranquilamente ao ladrão também a túnica, porque nem a capa, nem a túnica fazem parte do seu verdadeiro ser. É interessante, né? Essa passagem que o Cristo nos recomenda, né? Se alguém quer levar a capa, que a gente ofereça a túnica também, né? Justamente nos mostrando que as coisas materiais têm valor apenas relativo. Né? E se alguém subtrai alguma coisa material, ele não está justamente nos causando um prejuízo no sentido espiritual, né? Porque a nossa bagagem espiritual ninguém tem condições de roubar. Por isso, o homem que chegou ao conhecimento de si mesmo é invulnerável. Ninguém pode prejudicá-lo, ninguém pode ofendê-lo, ninguém pode empobrecê-lo, ninguém lhe pode infligir perda de espécie alguma, uma vez que ninguém pode obrigá-lo a perder o que ele é. E aquilo que ele tem não o enriquece, nem a sua perda o empobrece. A paz nasce, portanto, de uma profunda sabedoria, do conhecimento da verdade sobre si mesmo. Quem conhece essa verdade é livre de todo ódio, rancor, senso de perda e frustração. Na medida em que tenhamos consciência da nossa natureza de espírito, espírito imortal, que a vida continua, que ela não acaba no túmulo, isso muda justamente a nossa perspectiva para a nossa existência aqui na Terra. Né? Conforme os nossos valores, conforme aquilo que acreditamos, é que vamos agir. E disso resultará a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Uma pessoa profundamente harmonizada em si mesma irradia a harmonia ao redor de si e satura dessa imponderável e benéfica radiação todas as coisas, todas as pessoas. As suas auras benéficas envolvem tudo em um ar de serenidade e bem-estar, de fascinante leveza e luminosidade, que atuam imperceptível, porém, seguramente, sobre outras pessoas receptivas. O homem que estabeleceu a paz de Deus em sua alma é um poderoso fator para restabelecer a paz em outros indivíduos e, através destes, na sociedade. Não é necessário que fale muito em paz. Basta que ele mesmo seja uma fonte abundante e um veemente foco
de paz. Achei isso muito interessante também, né? Não é necessário que a gente propagandeie uma virtude nossa, mas que a gente haja justamente de acordo com aquela virtude, para exemplificar. O filósofo místico norte-americano Emerson disse, certa vez, a um homem que falava muito em paz, mas não possuía paz dentro de si. Então ele disse assim a esse homem: não posso ouvir o que dizes, porque aquilo que és troveja muito alto. Olha que interessante essa construção, né? Então nós precisamos exemplificar, agir, cultivar as virtudes e agir de acordo com elas, e não apenas propagandear que tenhamos essa ou aquela virtude. Quem não é pacificado dentro de si mesmo não pode ser pacificador fora de si. A conquista definitiva e sólida da paz da alma é fruto de uma grande guerra, guerra que o homem declara a si mesmo, isto é, a seu velho ego, ou seja, ao egoísmo, né? Ao homem velho. O homem tem de lutar arduamente para conquistar a paz. É necessário cruzar misteriosa fronteira dentro de nós para descobrirmos o tesouro oculto e a pérola preciosa do nosso verdadeiro eu divino. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E Deus é a paz eterna, infinita, absoluta. Nele não há discórdia, luta ou conflito. E quanto mais o homem se aproxima de Deus, pela compreensão e pelo amor, tanto mais a sua vida se assemelha à vida divina pela paz e serenidade. O homem que fez definitivo tratado de paz consigo mesmo irradia uma atmosfera de calma e felicidade que contagia a todos os que forem suficientemente suscetíveis para perceber essas auras pacificantes. Os primeiros discípulos de Jesus, referem os Atos dos Apóstolos, eram todos um só coração e uma só alma. Viviam em paz e harmonia e tomavam as suas refeições em comum, na alegria e simplicidade do seu coração. Nem havia entre eles um só indigente, porque os que possuíam demais davam do seu supérfluo aos que tinham de menos. Assim, com a paz individual, solucionaremos o problema da paz social, tão almejada por todos nós. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Cultivar a mansuetude e a paz é uma tarefa para todos os nossos dias. Que sejamos realmente vencedores nessa tarefa, que consigamos sempre encontrar a nossa paz para que a compartilhemos com todos. Um grande abraço, um bom final de semana e até nosso próximo encontro. Muito bem. Todos devem estar muito em paz agora. Né? Esperamos que sim. Alguém gostaria de comentar? Pois não, Edson. A questão da paz ser a ausência de conflito, né?
Porque a paz, ela não é uma ausência de conflito. Porque o conflito, ele é inerente ao progresso. Nesse mundo ainda em que vivemos, onde há muito desequilíbrio, quanto melhor for a ideia, mais conflito ela vai gerar. Então, o maior representante disso foi Gandhi, né? Porque ele conflitava com a Inglaterra todos os dias da vida dele, mas usando a não violência. Então, a paz é resolver os conflitos que vão surgir, mas sem partir para a violência, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu também acho que, na sequência do seu pensamento, que paz não é ausência de preocupação, às vezes de tristeza, porque é inerente a nós mesmos, né? Então, a paz acho que está mais ligada aí, talvez, com uma certa serenidade, um certo equilíbrio diante dos conflitos a que o Edson se referiu, né? Eu vejo assim, essa expressão, a paz é a ausência de conflito, é justamente o que o Huberto fala, né, nessas duas lições, de não haver justamente a violência, o conflito no sentido de você, por falta de virtudes, por falta de valores adequados, a gente tomar atitudes que causem prejuízos. Eu vejo nesse sentido. Agora, no sentido que o Edson colocou, também penso dessa maneira. Sempre no caminhar ou na busca do progresso, nós vamos encontrar uma série de coisas que ou sejam novas ou que nós não compreendemos, mas não que nós vamos agir de uma maneira a causar prejuízo. Conflito eu vejo nesse sentido, assim. Agora, enquanto não formos espíritos puros, estamos sujeitos justamente ao aprendizado, né? E o aprendizado, por pressupor que a gente não sabia e quem não sabe está sujeito ao erro, né? Você poderá ter alguma coisa nesse sentido, mas nunca nesse sentido da violência, de você realmente estar buscando uma atitude de você se sobrepor aos outros, causando prejuízo, como essas figuras que o autor cita, né? O Hitler, Mussolini, Gengis Khan, Napoleão, né? Que justamente por demonstrarem serem conflitados intimamente, buscaram atitudes ou ações que causaram prejuízos enormes à humanidade, né? A Rosinha abriu o microfone. Abri. Eu acho que a paz caminha lado a lado com a virtude. Então, quem é pacífico é manso de coração. Mesmo que ele enfrente adversidades, ele continua pacífico e continua manso de coração. Então, eu acho que uma coisa, se a gente parar para pensar nas virtudes de uma forma geral, uma vai se engatilhando com a outra até que forme o todo, que é o amor, que se transforma em caridade, que é a ação. Então, tudo isso envolve a paz, envolve a mansuetude. Não tem como escapar das duas. Então, por isso que, assim... Tá certo, o que você falou tá certo. Você colocou de um lado, você é doutor. Que Kardec, assim, justamente apanhando essa questão de essas duas virtudes, as bem-aventuranças estarem interligadas, ele colocou as duas no mesmo capítulo. Claro, com capítulos certeza. São bem-aventuranças distintas, né? Então, essas Não. Estão no mesmo capítulo. Certo. Denise abriu o microfone. Sim.
Eu acho que eu entendo que a paz, ela muitas vezes não é uma questão permanente, né? Em alguns momentos a gente sente uma tranquilidade, a gente está bem conectado com o alto, e outras vezes a gente, por poucas coisas até, talvez por falta de disciplina, de pensamento e tudo, a gente acaba perdendo um pouco dessa paz. No meu ver, a paz depende muito do nosso autoconhecimento, né, interior. A gente precisa saber bem quem somos, quais as reações para cada situação. Então, aí sim, eu acho que você vai administrar as suas emoções, os seus sentimentos, né? Disciplinando essas questões. Daí as virtudes, né? Porque nós vamos disciplinando esse comportamento. Então, a paz, eu acho que é uma coisa que todos nós almejamos e que, na verdade, não sei, para mim ela ainda não é permanente. Eu tenho muito, assim, momentos de paz, de tranquilidade, sou uma pessoa mansa, mas em outras, né? Então, acho que descobrir isso interiormente é uma grande coisa. Essa sou eu, desculpa. Estamos justamente no caminho do aprendizado, né? Eu gosto daquela definição que diz que virtude é a disposição firme e constante na prática do bem. Enquanto ela não for firme e constante, ainda não somos virtuosos, mas estamos a caminho da aquisição, né? Entre o início de uma caminhada e o término, vai todo um espaço, né? Então, me parece assim, nós estamos a caminho, né? E vamos adquirindo aos poucos. Muito bem. Parece que a paz é uma consequência do nosso esforço em adquirir as virtudes, praticar o bem. Sim.